Nossa aula de arte hoje vai falar sobre elementos de uma peça teatral. A gente vai ver aqui alguns elementos, alguns personagens que fazem parte de uma peça e a gente vai entender o papel de cada um deles. Um personagem importante para ter uma peça teatral é o autor. O autor é aquela pessoa que cria a história. Ele inventa a história que vai ser apresentada ali. Essa história é chamada de peça. É a história que é contada interpretada através dos atores. Ator e atriz é aquela pessoa que dá vida ao personagem que o autor criou na sua história. Aí o personagem tem lá o seu papel, o ator, a atriz, ele decora o texto que ele vai falar de um jeito que as pessoas possam gostar e entender. E essa peça, ela é apresentada normalmente em um teatro. Teatro é o lugar onde se apresentam as peças. É uma sala grande que tem um palco, tem cadeiras para que a plateia possa se sentar e assistir a peça. Então, nesse teatro tem o palco, que é o quê? Onde se apresenta a peça, onde os atores se organizam ali tem todo um cenário que a gente vai ver nesse instante o que significa, e eles apresentam ali a peça, a história para a plateia, que é justamente quem é a plateia. A plateia é aquelas pessoas que estão lá para assistir aquela peça. Outro personagem também importante de uma peça teatral é o diretor. O diretor, ele é responsável em fazer as histórias ficar bonitas. Ele dirige os atores, diz onde eles vão ficar, como é que eles têm que se comportar, o que eles têm que fazer para assumir aquele personagem que ele está interpretando. Tem algumas peças que precisam de um adaptador também, que é aquela pessoa que faz algumas mudanças na peça para que seja possível montar ela em um teatro. Por exemplo, as peças infantis sofrem muita adaptação, né? Que foge um pouquinho do que foi escrito, porque às vezes a realidade não dá para ser feita, né? Do jeito como o autor imaginou ali, fantasiou na sua história. Outro personagem importante da peça teatral é o coreógrafo. Ele normalmente aparece quando a cena é de dança. É ele que cria os movimentos que os atores vão ter que fazer. Um outro personagem, que não é bem um personagem, né? Ele cuida, é o cenógrafo. Ele cuida de quê? Do cenário, do ambiente em que vai acontecer a história, né? Ele que coloca cadeira, mesa, parede, quadros, o que a cena vai precisar, o que a história precisa. É ele que organiza ali o cenário. Outro papel importante é o figurinista. A figurinista é aquela pessoa que cuida da roupa, tudo que o ator ele vai precisar usar naquela cena, né? Chapéu, sapato, o modelo da roupa, é o figurinista que tem esse papel de cuidar dessa parte. Um outro elemento também da peça que é importante é o iluminador. O iluminador ele cria a iluminação. Ele escolhe a hora certa em que a luz vai ter que aparecer, a cor da luz, quem a luz vai iluminar no palco. É ele que controla isso. Junto a ele tem o sonoplasta. Sonoplasta é aquela pessoa responsável pela música, pela trilha sonora da peça. Ele que escolhe a música que vai tocar na peça, quando ela vai ser tocada ou quando ela vai ser cantada. E para finalizar, tem o contra-regra. Contra-regra é aquela pessoa que ajuda os atores
atrás do palco. Ele ajuda a mudar o cenário, orienta os atores quando ele esquece algum material, alguma coisa que vai ser usada na cena. Então, ele está ali para dar esse suporte aos atores na apresentação da peça.